Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Entendendo a Tecnologia de Aplicação. É um prazer estar com vocês aqui. Antes de começar, eu gostaria de passar algumas informações para vocês. Esse trabalho, esse webinar, é um trabalho que está sendo feito exclusivo para o grupo de vocês. Na realidade, isso é um trabalho que a gente está organizando que vai ser realizado em 3 etapas. A gente tem hoje esse webinar. A gente vai ter 2 etapas que vão ser desenvolvidas em Santa Maria. Esse trabalho vai ser um trabalho teórico, um trabalho prático. Com isso, a gente vai ter a oportunidade de tratar estes assuntos que nós vamos abordar hoje no webinar e também outros assuntos que sejam de interesse, ou assuntos que sejam importantes e que eventualmente a gente não possa tratar hoje. A gente vai ter a oportunidade de discutir pessoalmente, tanto na atividade teórica quanto na atividade prática. Então, eu gostaria de deixar vocês bem à vontade ao participar hoje do webinar, anotar, catalogar, reunir dúvidas e informações que vocês achem interessante para que a gente possa depois avançar, né? Vocês vão ter a oportunidade também de, após esse webinar, receber um material. Vocês vão receber um material de treinamento que tenha o título exatamente do webinar, né, Entendendo a Tecnologia de Aplicação. Então, esse é um livro bem simples, mas bastante objetivo, que trata deste tema de maneira bem prática, bem colocada do ponto de vista técnico, né, como material de suporte para esse treinamento. E eu espero que com o webinar, que vocês vão poder assistir, vão poder trabalhar com ele depois. E esse material de apoio, a gente tenha bastante elementos, né, assim, bastante coisa para a gente discutir pessoalmente quando a gente tiver a oportunidade de estar juntos mais tarde em Santa Maria. Antes de iniciar, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que tão melhor vai ser a participação de vocês do ponto de vista de imagem e tal, se vocês utilizarem o navegador, o Chrome, talvez isso ajude vocês, né? E eu vou organizar o trabalho de apresentação de forma que eu vou passar o webinar para vocês e vou abrir um espaço para as perguntas no final. Então, na medida que os assuntos forem aparecendo, se vocês puderem anotar as dúvidas e pontuar os elementos que vocês gostariam de fazer as perguntas, e no final a gente vai ter um tempo legal para a gente conversar sobre isso, tá certo? Então, novamente eu agradeço a atenção de vocês e agora a gente vai passar a apresentação do webinar. Muito bem, esse trabalho, que é parte de uma atividade que a gente costuma fazer, né, e isso tem já muitos anos, uma atividade que é bastante relacionada à questão de boas práticas agrícolas. Então, tudo que a gente vai discutir com relação a essa apresentação, né, com esse título, Entendendo a Tecnologia de Aplicação, está ligado ao propósito da gente trabalhar este tema, tecnologia de aplicação, né, e os assuntos correlatos que vão gerar essas perguntas, dentro desse contexto de boas práticas. Então, legal, seria interessante que vocês entendessem esse tema dentro dessa ótica. Então, em muitos casos, a gente não vai estar discutindo exatamente o sistema que dê o melhor rendimento, o menor custo, mas a gente vai estar tentando discutir o sistema que seja colocado da maneira mais sustentável, da maneira mais correta tecnicamente, com menor impacto para o ambiente, com menor impacto para as pessoas. Então, dentro especificamente da questão das boas práticas e da sustentabilidade da aplicação dos defensivos. Quando a gente posiciona esse tema, entendendo a tecnologia de aplicação, a gente coloca isso dentro do contexto do trabalho que a gente faz na universidade. Eu sou professor do Departamento de Engenharia Rural, né, e trabalho dentro de 2 instâncias, né, o Núcleo de Tecnologia Aeroagrícola, que é o núcleo que trata do uso de aviação agrícola e da aviação dentro da agricultura, né, e o NEMPA, que é o Núcleo de Ensaio de Máquinas e Pneus Agroflorestais, que trata de todas as máquinas terrestres. Isso inclui as máquinas de pulverização e todo o trabalho que a gente faz dentro da tecnologia de aplicação. Então, o que a gente vai apresentar aqui representa um conjunto de trabalhos, né, um conjunto de ações de ensino, de pesquisa e de extensão que são relacionados aos trabalhos que a gente faz dentro da universidade. Para a gente começar,
talvez seja interessante a gente entender qual é a visão moderna que a gente tem de tecnologia de aplicação. A tecnologia de aplicação, hoje, ela tem que ser encarada como um conjunto, né, de informações, como um conhecimento, né, que vai integrar tudo que a gente sabe, tudo que a gente tem de informação sobre os defensivos, sobre as suas formulações, os adjuvantes, sobre o processo de pulverização, os alvos e o ambiente, sempre, né, com um enfoque na aplicação correta, segura e responsável, né, e dentro do conceito de boas práticas agrícolas. Então, se a gente entender a tecnologia de aplicação dentro deste contexto, né, pensando em todos esses elementos, a gente vai conseguir enxergar a tecnologia de aplicação como uma integração de conhecimento. E essa integração de conhecimento, ela vem, né, da aplicação de todos os conceitos técnicos agronômicos que a gente tem para entender qual é o papel do alvo na aplicação. Então, quando eu tenho aí uma máquina pulverizando, seja ela em qualquer cultura, ou seja ela em qualquer circunstância, a gente sempre tem que entender o papel do alvo como elemento que vai ser o objetivo da nossa aplicação. O processo de pulverização, que em muitos casos acaba sendo confundido pelos mais leigos, assim, né, como a tecnologia de aplicação, mas na realidade a pulverização, a geração das gotas é um elemento da tecnologia de aplicação. A cauda, né, então os produtos fitossanitários, os adjuvantes, as misturas em tanque que representam o líquido que vai ser pulverizado, que a gente chama de cauda. Então existe muita tecnologia, né, lá dentro do tanque do pulverizador, e tudo que a gente tem relacionado aos recursos humanos, à tecnologia de informação, né, e todos esses elementos integrados dentro do conceito de boas práticas, ou seja, da sustentabilidade, da segurança ambiental e da segurança das pessoas, representam a integração do conhecimento que a gente precisa para trabalhar a tecnologia de aplicação de maneira moderna. E esse conceito de boas práticas, né, ele é muito importante hoje, pensando em analisar o mercado de aplicação e o mercado dos defensivos dentro da nossa sociedade, né? Então, se a gente colocar uma interrogação, né, por que trabalhar com boas práticas, né? Então, hoje, quando a gente fala de boas práticas, a gente está tentando entender que conflitos a gente tem, né? E que potencial de conflito a gente tem entre o agronegócio e a sociedade. Na verdade, a gente deveria ter uma sinergia, a gente deveria ter um trabalho conjunto, mas por uma série de razões, e isso vai aparecendo ao longo da discussão sobre boas práticas, esses conflitos eles podem existir. Então, entender as boas práticas é procurar entender os fatos geradores que levam a esse conflito e como a gente pode buscar maneiras de fazer o trabalho de maneira sustentável para que a gente possa eliminar ou minimizar ou mitigar os problemas que possam gerar esses conflitos. Depois a gente tem que entender, e é muito importante isso, que existem muitos mitos relacionados ao uso dos defensivos e, né, por conseguinte, a própria tecnologia de aplicação, e entender esses mitos nessa relação do agronegócio com a sociedade. Aqui é um ponto importante porque existe um papel fundamental da mídia, porque muitas vezes os mitos, né, que se traduzem em notícias estranhas ou às vezes, muitas vezes ruins, mas que de fato, em muitas circunstâncias, podem chamar bastante atenção, eles acabam sendo, e por vezes involuntariamente, propalados, e essa propalação de mitos, ela de fato dificulta muito o trabalho da tecnologia de aplicação, o trabalho de boas práticas, porque a gente acaba tendo, né, as pessoas, a opinião pública, se posicionando de maneira contrária, né? E é importantíssimo entender, né, e buscar o entendimento desses conflitos, porque sempre existem dois lados, né? Eu costumo dizer, né, a gente tem sempre dois lados da cerca, o pessoal que está para o lado de dentro da cerca, que é quem trabalha no agronegócio, e o pessoal que está do lado de fora da cerca, que é quem se beneficia dos produtos do agronegócio. Então, é quem se alimenta, quem usa a energia gerada, né? Quem usa, por exemplo, as roupas geradas e todos os benefícios que o agronegócio tem na sociedade. Esses dois lados da cerca, eles têm razões dentro do seu processo, né? Então, a gente precisa buscar entender isso. E essas várias propostas que a gente tem de proibições, de produtos, de técnicas, né? Elas sempre estão ligadas a essas angústias da sociedade e, obviamente, a gente tem problemas de questões ideológicas que fogem, muitas vezes, às questões técnicas que deveriam pautar essa discussão. Então, se você analisar bem, os conflitos, eles muitas vezes são baseados em mitos, que muitas vezes são propalados pela mídia,
porém, eles representam, de alguma forma, maneiras de enxergar as angústias da sociedade, né? A sociedade quer uma agricultura sustentável, ela quer uma agricultura que não tenha impacto no ambiente, que não tenha impacto nas pessoas, né? Mas a gente tem que separar muito bem o que são questões técnicas do que são questões ideológicas, para que a gente possa ter um enfoque técnico nisso. E aí, a gente enxerga o conceito de boas práticas e o trabalho, né, de boas práticas na tecnologia de aplicação como uma ferramenta que vai nos ajudar a preservar aquilo que a gente tem para trabalhar. Então, preservar as técnicas de aplicação e preservar os produtos, que são tão importantes do ponto de vista agronômico, né, para o agronegócio. Então, isso se torna bastante importante, né, do ponto de vista de entendimento do porquê, né, a gente trabalhar com um foco bastante incisivo dentro da questão de boas práticas. E aí, a gente fecha essa discussão, né, esse posicionamento, né, do porquê das boas práticas, dizendo que quando você tem esse enfoque de boas práticas, a gente incentiva, a gente posiciona dentro da tecnologia de aplicação e do uso dos defensivos a ideia da sustentabilidade, da responsabilidade, e isso ajuda a gente a preservar a imagem da agricultura. Não é só a imagem do produto, não é só a imagem da técnica, mas é a imagem dos engenheiros agrônomos, é a imagem da agricultura, do agricultor, que na realidade representam dos elementos mais importantes da cadeia produtiva e da economia do país. Então, é extremamente importante que a gente entenda que, enquanto técnicos que trabalham na agricultura, a gente tem que trabalhar sempre em prol de uma boa imagem da agricultura. E isso está intimamente ligado com o conceito de boas práticas. Agora, é claro que a agricultura, ela vive de desempenho e ela precisa de segurança. E eu tenho que ter estratégias para entender, né, da onde eu vou tirar o desempenho e como que eu vou prover a segurança para eu poder vencer os desafios da aplicação. Então, ao montar estratégias dentro do setor produtivo, a gente tem que integrar inovação, conhecer os desafios, conhecer as técnicas e procurar esse equilíbrio, né? Daí a figura da balança, né, entre desempenho e segurança. Então, a gente costuma dizer, né, eu tenho que ter o máximo de desempenho com um máximo de segurança, mas eu não posso desequilibrar essa balança. Se eu tiver um desequilíbrio para qualquer um dos dois lados, eu perco a sustentabilidade. Então, qualquer atividade que reduza o desempenho abaixo do nível mínimo para que a atividade seja viável, eu paro de produzir. Se eu parar de produzir, sofre a sociedade porque não vai ter, né, o produto agrícola que é tão importante. Porém, se eu tiver a segurança abaixo dos níveis mínimos, eu passo a ter problemas de equilíbrio. Eu posso ter problemas com o ambiente, eu posso ter problemas com as pessoas, eu posso ter problemas regulatórios, problemas jurídicos. Então, eu preciso ter essa segurança equilibrada com o desempenho. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes em que a gente posiciona a ideia das boas práticas. E quando a gente vai especificamente falar da questão das boas práticas dentro da tecnologia de aplicação, talvez o ponto mais importante, né, é que a gente deva colocar, né, a definição daquilo que a gente tem, vamos dizer assim, de mais básico na tecnologia de aplicação, que é a geração de gotas, como um elemento que vai nos dar o potencial de equilíbrio, né, entre desempenho e segurança. Então, a gente pode ver que quando eu incentivo uma aplicação com gotas mais finas, eu vou ter de fato mais penetração das gotas no meio das folhas, eu vou ter de fato mais cobertura, o que pode levar a um resultado melhor do ponto de vista de técnica de aplicação, porém, as gotas mais finas dão mais deriva, tá? E quando eu trabalho em cima da redução do risco de deriva, buscando a sustentabilidade, eu tenho que entender que, ao trabalhar, por exemplo, com gotas mais grossas, que vão ter uma quantidade de deriva menor, que é muitas vezes necessário e desejável, eu tenho que admitir que eu vou perder capacidade de cobertura, eu vou perder capacidade de penetração das gotas no meio das folhas, e esse balanço pode tirar desempenho do sistema. Agora, eu não posso imaginar que seja tudo tão simples quanto ou eu vou usar gotas mais finas ou mais grossas, e pela via simples, que muitas vezes a gente encontra muito no campo, de dizer assim, professor, então se gota fina tem vantagem e desvantagem, gota grossa tem vantagem e desvantagem, então eu vou usar só gota média, o que não é o caminho, né? Na realidade, aí a gente precisa entender
em que momento eu preciso mais cobertura, em que momento eu preciso ter mais penetração das gotas, em que momento eu preciso reduzir o risco de deriva. E para isso, eu preciso ter conhecimento agronômico. E aí a gente posiciona, de uma maneira bastante direta e objetiva, uma pergunta, né? E eu acho que agora, quando a gente está falando de um público técnico, essa pergunta talvez seja a pergunta agronômica mais importante da fitossanitária, da fitossanidade, né? Do problema fitossanitário. O que é mais importante? Eu ter cobertura ou ter deposição do produto? Então, é importante o produto cobrir a planta ou é importante a quantidade de produto que chega? Então, se eu trabalho com produtos sistêmicos ou produtos protetores ou de contato, se eu tenho produtos que são mais sistêmicos ou menos sistêmicos, se eu tenho produtos cujo desempenho depende mais ou menos de cobertura, eu acabo entrando na solução técnica para esse desafio, cobertura ou deposição. E o que a gente costuma dizer é o seguinte, e toda vez que eu tenho ativos que são mais sistêmicos, e quanto mais sistêmicos esses ativos forem, menos eu sou dependente da cobertura. Então, o que passa a importar para a gente é a quantidade de produto depositado. E para isso, muitas vezes, as gotas médias ou grossas atendem perfeitamente a demanda. Porém, na medida que eu passo a ter ativos menos sistêmicos, ou seja, produtos que deslocam, se deslocam, né, ou se translocam menos, de uma maneira menos intensa dentro da planta. Na medida que eu tenho produtos que sejam mais dependentes de cobertura, né, onde eu passo a ter produtos menos sistêmicos ou protetores ou produtos que sejam essencialmente de contato, que dependam de cobertura. Então, nesse caso, a quantidade de cobertura passa a ser um elemento mais importante do que a deposição. Então, eu ter mais cobertura é mais importante do que eu ter mais produto. E aí eu posso ter uma necessidade da tecnologia de aplicação de uma maneira diferente. Então, essas duas discussões, né, cobertura ou deposição, elas estão no cerne da discussão, se eu uso gotas maiores ou menores, se eu coloco mais ou menos volume de cauda, e isso vai nos ajudar a definir a técnica de aplicação. Então, qual que é a estratégia que eu vou utilizar? Então, supondo que a cobertura para mim seja um fator importante, então eu tenho que entender que a cobertura depende do volume de aplicação, depende da taxa de recuperação, que é a quantidade de produto que fica na lavoura, que é aquilo que eu não perco, né? Então é o que depositou na lavoura, o quanto as gotas se espalham sobre as folhas, a quantidade de folha que eu tenho e o tamanho dessas folhas. E a gente sabe, né, como a cobertura é uma conta de dividir, né, esses elementos como o volume de cauda, taxa de recuperação e o fator de espalhamento estão na parte de cima da conta de dividir, portanto são fatores que são proporcionais à cobertura, eles se contrapõem, né, à área foliar e ao diâmetro das gotas. Se eu aumentar a área foliar, certamente, e mantiver os outros fatores constantes, a cobertura cai. E assim por diante, né? Quer ver como isso funciona de uma maneira bem simples? Por exemplo, se eu vier ali e numa aplicação eu tiver uma demanda técnica, por qualquer que seja o motivo, para reduzir o volume de cauda, colocar uma quantidade menor de líquido, então ao reduzir o volume de cauda, né, aquele V está na parte de cima da conta de dividir, então ao reduzir o volume de cauda, eu vou reduzir a cobertura, porque o volume de cauda e a cobertura são fatores diretamente proporcionais. Para eu reduzir o volume de cauda e manter a cobertura, eu tenho que diminuir o diâmetro das gotas. Por isso que, se eu reduzir o volume de cauda e reduzir o tamanho das gotas, eu mantenho a cobertura e mantenho o desempenho da aplicação. Porém, é importante dizer que se eu fizer isso, né, se eu realmente reduzir o volume de cauda e reduzir o diâmetro das gotas, eu tenho que lembrar que ao reduzir o diâmetro das gotas, eu aumento o risco de deriva, porque as gotas mais finas são mais propensas. E esse é um ponto importante. Então, todos esses processos que a gente tem de aumento de desempenho da aplicação baseados em redução de volume de cauda, eles precisam ser feitos com muito critério. Por quê? Para reduzir o volume de cauda, eu tenho que reduzir o tamanho da gota, e ao reduzir o tamanho da gota, eu aumento o risco de deriva. E isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar, né, muito bem dentro do risco que se pode admitir, pensando na sustentabilidade do processo. Por outro lado, se eu quero reduzir o risco de deriva, então ao contrário, eu tenho uma região onde eu tenho problemas de deriva e eu quero reduzir o risco de deriva. Então, o primeiro elemento para reduzir o risco de deriva é você aumentar o tamanho da gota. Então, aumentar o D. Então, se eu coloco um D maior, e o D está na parte de baixo da equação, né? Então eu vou ter uma conta com um resultado menor. Então, um diâmetro de gota maior dá menor cobertura. Ponto final. Para compensar isso, eu posso fazer o quê? Aumentar o volume de aplicação. Então, se eu aumentar o volume de aplicação proporcionalmente ao tanto que eu aumentar o diâmetro das gotas, eu recupero, né, a cobertura. Paralelamente, eu posso colocar algum elemento para reduzir o risco de deriva, que faça de alguma forma eu aumentar a taxa de recuperação, e eu compenso, né, esse aumento do diâmetro de gotas com maior recuperação
e o maior volume de cauda, mantendo a cobertura. Agora, lembre-se que se aumentar o tamanho da gota e aumentar o volume de cauda, né, de uma maneira proporcional, eu vou ter um gasto maior de líquido e eu vou ter um custo operacional maior. Mas este, de repente, pode ser o custo para obter um sistema sustentável, onde eu tenha um menor risco de deriva. Agora, e se eu tiver uma outra demanda? Por exemplo, uma praga, uma doença, ou mesmo uma planta daninha que exija o máximo de cobertura e o máximo de penetração das gotas, uma situação difícil de tratamento. Imagine, por exemplo, uma praga de bacheiro numa cultura anual, né? Uma praga que esteja no meio lá das plantas, dos pomares. Então, quando eu preciso de cobertura e penetração, o que eu preciso é amplificar a cobertura. Então, eu não vou buscar manter a cobertura, mas eu vou buscar aumentar. E como que eu faço para aumentar a cobertura? Muito simples. Eu aumento o volume de cauda e reduzo o diâmetro de gotas. Por quê? Ao aumentar o volume de cauda, eu aumento o resultado da equação, tenho mais cobertura. Ao diminuir o diâmetro das gotas, eu aumento o resultado da equação, eu aumento a cobertura. Então, eu tenho o efeito sinérgico. Maior volume de cauda com menor diâmetro de gotas vai dar uma super cobertura. Eu preciso disso sempre? Não, definitivamente não. Só quando eu precisar de um produto cujo desempenho especificamente precise dessa super cobertura. Porém, é muito importante lembrar, de novo, que toda vez que eu diminuo o tamanho das gotas, eu aumento o risco de deriva. E talvez seja esse o ponto mais importante que deva ser ressaltado com os agricultores quando eles estão programando as suas aplicações, que é lembrar que, sim, em muitos casos, as gotas mais finas, elas têm um potencial melhor de cobertura e elas vão resultar num tratamento fitossanitário mais efetivo, porém, dependendo da situação, essas gotas mais finas, elas vão ocasionar deriva, o que pode ser um fator de insustentabilidade do processo. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com esses processos. Muito bem, se eu quiser melhorar a uniformidade da aplicação, por exemplo, para ter uma aplicação mais uniforme e ajudar, por exemplo, no manejo da resistência aos defensivos, né, para que eu tenha um manejo mais sustentável também do uso dos produtos. Então, evitar resistência hoje para herbicidas, para inseticidas, para fungicidas é uma obrigação de todo engenheiro agrônomo dentro do processo de uso racional dos produtos. Como que eu faço para ter uma aplicação mais uniforme, se eu quiser, de fato, evitar a variação de dose no campo e evitar o processo de resistência? Muito simples. Quanto maior o volume de cauda e quanto maior o espalhamento das gotas sobre o campo, a gente vai ter maior uniformidade de deposição. Então, se eu colocar um surfatante na cauda e se aumentar o volume de cauda, sem mexer nos outros fatores, eu passo a ter uma aplicação mais uniforme. Então, isso tem uma relação, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode discutir quando a gente estiver pessoalmente conversando, mas toda vez que eu aumentar o volume de cauda e aumentar o espalhamento, eu melhoro a uniformidade, o que significa que as reduções de volume de cauda, elas são daninhas para a uniformidade de deposição. Né? Lembrando que a gente muitas vezes reduz o volume de cauda para melhorar o desempenho operacional da aplicação. Então isso precisa ser muito bem discutido para que a gente não tenha, de maneira indireta, uma perda de qualidade quando eu reduzo o volume de cauda. Então é muito importante ressaltar isso. Né? A gente sim precisa muitas vezes, não de reduzir o volume de cauda, mas de aumentar o volume de cauda quando eu tenho demandas específicas, quais sejam utilizar gotas maiores para reduzir deriva ou quando eu quero uma uniformidade maior de deposição. Todos esses elementos, eles são discutidos à luz da geração de gotas, da cobertura e da deposição que a gente interessa, mas eles precisam ser discutidos também dentro das questões relativas às boas práticas, quanto às condições meteorológicas para aplicação. Acho que talvez esse seja o fator mais importante do ponto de vista de manejo do risco de deriva das aplicações. Veja, independente do tamanho de gota que a gente tem, existem critérios de boas práticas, né, na relação entre a tecnologia de aplicação e as condições meteorológicas que, de fato, levem a gente a definir o melhor processo de aplicação frente à técnica que a gente vai utilizar e as condições meteorológicas dentro da aplicação que a gente está realizando. Então, o primeiro fato importante, e é de amplo conhecimento, é que as aplicações elas devem ocorrer sempre com umidade relativa superior a 50%. Isso é uma questão da gente reduzir o potencial de evaporação das gotas, de forma a tornar essas gotas mais viáveis para atingir os alvos, né, e evitar que essas gotas se tornem muito pequenas, né, muito finas, com o processo de evaporação e acabem se perdendo por deriva. Em segundo lugar, a gente precisa entender que a temperatura não pode ser maior do que 30 graus, porque se eu tiver uma umidade relativa baixa, uma temperatura alta, eu incentivo ainda mais o processo de evaporação.
que é uma coisa que a gente quer evitar. Então, manter a umidade acima de 50% e manter a temperatura abaixo de 30 graus reduz o potencial de evaporação das gotas, tornando essas gotas mais viáveis e menos propensas à deriva. E a gente precisa trabalhar as aplicações dentro de um critério, né, muito rigoroso com relação à velocidade média do vento. Aqui a gente vai fazer um parênteses e explicar uma coisa. A velocidade do vento, dentro do critério de boas práticas, ela precisa ser, em termos médios, né, até porque sempre o vento é um pouco variável no campo, mas em termos médios, entre 3 e 10 km por hora. Por que 3 de mínima? E por que 10 de máxima? Bom, a velocidade mínima do vento é importante para manter, né, para garantir que eu tenha uma situação de atmosfera que permita a deposição das gotas. Quando eu tenho uma velocidade do vento muito baixa ou ausência de vento, então eu incentivo os fenômenos de flutuação das gotas, por exemplo, em situações de inversão térmica ou de correntes convectivas. Eu vou explicar isso daqui a pouco como funciona. E essas condições são condições em que as poucas gotas finas que podem estar na pulverização, elas têm uma tendência não de se depositar, mas de flutuar. E aí, com qualquer movimento do ar na atmosfera, essas gotas podem ser levadas e causar deriva nas lavouras vizinhas. Então, é muito importante, observem isso, que é um dos fatos mais importantes, é que a gente nunca deve pulverizar quando está sem vento. De 3 km por hora para frente, a gente configura uma situação em que o vento causa distúrbio na atmosfera, né? De forma que a gente elimina a chance de estar havendo uma inversão térmica ou uma corrente convectiva. Portanto, a gente elimina a chance, quando eu tenho ventos acima de 3 km por hora, de eu ter a flutuação das gotas, e essas gotas acabam se depositando. Isso vai até 10, 12 km por hora, até porque o vento varia, né? Onde eu tenho deslocamentos contidos das gotas em função do vento. Porém, com velocidades maiores de vento, acima de 10 km por hora, então 10, 12, 14, 16, 18, 20, então a gente tem uma situação onde fisicamente as gotas são levadas de maneira intensa para fora das áreas de aplicação. E aí a gente tem o risco de deriva. Então a gente deve sempre pensar na velocidade média do vento entre 3 e 10 km por hora. Porém, é importante dizer que esses valores, né, de temperatura, umidade e principalmente o vento, eles devem ser considerados como médias durante os tiros de aplicação. Não é aquela história de você medir a umidade, a temperatura e o vento antes de começar a aplicar às 8 horas da manhã e depois medir de novo às 5 da tarde. Evidentemente que não, porque esses valores variam ao longo do tempo. Então a gente tem que estar sempre monitorando as condições meteorológicas. E aí a gente deve tomar cuidado para que, na média, as condições estejam sempre dentro desses limites, né? E ter o bom senso, né, para delimitar ou para aceitar algum tipo de variação. Como aquela história, né? Pô, professor, mas 10 km por hora, na minha região venta bastante, o que eu posso fazer? Então, o que eu diria é o seguinte, tem que ter um bom senso, né? Desde que a bula dos produtos seja respeitada. Por exemplo, se não tiver 10, tiver 12 de média, o que vai significar isso? Veja, uma velocidade do vento variando de 9 até 11 km por hora dá uma média 10. Uma velocidade do vento variando de 8 até 12 km por hora dá uma média 10. Então, são situações que eu considero, dentro do critério de bom senso, que até daria para aplicar. Agora, se eu tiver com uma variação de vento entre 5 e 15 km por hora, hora eu estou com 5, hora eu estou com 15, 15 já é demais. Agora, veja bem que de 5 a 15 a média continua 10. E vou pegar um extremo, né? Se tiver em alguns momentos sem vento e alguns momentos com rajada de 20 por hora, de 0 a 20 também dá média 10. Mas eu nunca poderia pulverizar. Nem 0 é adequado, nem 20 é adequado. Então, essa questão do bom senso é uma questão importante e deve ser observada por quem está controlando, organizando a aplicação. Agora, a técnica ela precisa ser entendida do ponto de vista da meteorologia. Toda vez que eu tenho umidade maior e temperatura menor, eu caio dentro dessa faixa verde desse gráfico, né, que indica situações de menor risco de perda das gotas por evaporação. Toda vez que a temperatura aumenta e a umidade diminui, eu vou passar para a faixa laranja e posso chegar na faixa vermelha. O que eu posso dizer para vocês? Na faixa verde, eu poderia aplicar. Na laranja, eu deveria interromper a aplicação. E na vermelha, deveria ser terminantemente proibido pulverizar. E aí alguém pode dizer, mas professor, vamos observar ali, ó. Se eu pegar 50% de umidade relativa e pegar uma temperatura de 25, 30 graus,
Eu consigo pulverizar? Provavelmente eu estou dentro do limite e eu deveria tentar escapar desse limite. Toda vez que eu procurar puxar a temperatura para baixo e a umidade para cima, eu vou mais para o verde. Toda vez que eu tiver uma tendência de puxar a temperatura para cima, a umidade para baixo, eu vou para o vermelho. E o que eu tenho é que evitar esses riscos para poder fazer uma aplicação mais segura e com menos deriva. E todas as vezes que eu tiver esse trabalho de aplicação sendo feita numa condição extrema, eu tenho que prestar atenção nas questões de inversões térmicas e correntes convectivas. E eu vou chamar bastante atenção desse detalhe para vocês especificamente, porque eu entendo que muitos dos problemas que a gente tem hoje de deriva estão relacionados a esses dois fenômenos, inversão térmica e corrente convectiva. Então vamos lá. Muitas vezes o agricultor entende que não está ventando, então não tem deriva. Ah, a gota não vai sair daqui e ir para o vizinho, porque eu não tenho vento, a gota não vai. O problema é que quando não tem vento, e eu tenho, por exemplo, uma manhã bem fria, né, sem nuvens, então isso é típico de uma situação de inversão térmica, como essa foto que vocês estão vendo, né? Tipicamente passa um carro lá na estrada de chão, a gente vê aquela poeirinha fica flutuando e tal. Numa situação dessa, as gotas não se depositam, as gotas mais finas. E aí, como não tem nuvens, em poucos minutos, né, ao longo do dia, o sol aquece o solo emite radiação, aquece o ar sobe e leva as gotas mais finas para cima. E muitas vezes essas gotas mais finas, elas não vão gerar deriva na lavoura do vizinho, do primeiro vizinho. Talvez elas gerem deriva no segundo vizinho, um pouquinho mais longe. Não a 50 metros, mas talvez a 150 metros, né, a 200 metros. E isso pode ser um fator muito importante para entender esse tipo de problema de deriva que a gente tem e que a gente fala assim, puxa vida, mas eu apliquei e não tinha vento, mas tinha inversão térmica e isso é proibitivo do ponto de vista de aplicação. Mesma coisa corrente convectiva. Você pega um dia bastante quente, né, no final da tarde, daquele momento que para o vento, é fundamental que não se aplique na hora que para o vento. Por quê? Quando não tiver sem vento, o solo está quente, emite calor e promove ar quente ascendente. Você pulveriza, as gotas finas vão subir com o ar quente, vão se deslocar a longas distâncias e vão causar deriva, né? Então, ao invés dessa deriva, de novo, cair no vizinho a 50 metros, ela pode cair no segundo ou no terceiro vizinho a 150, 200, 300 metros de distância, e aí a gente passa a ter um problema muito mais grave, tá certo? Então, essas condições meteorológicas são muito importantes e a gente nunca deve pulverizar, nunca, numa ausência de vento. Seja de manhã, de tarde ou de noite, a inversão térmica e a corrente convectiva são muito importantes e elas estão causando problemas que precisam ser evitados. Obviamente que a gente deve tomar cuidado com chuva, com orvalho, cada um dentro do seu elemento climático pode causar perda de produto, né? E a gente tem que estar atento a isso para que a gente mantenha a sustentabilidade do sistema. Se eu pensar nas condições meteorológicas e naquilo que a gente tem do ponto de vista de risco e deriva, talvez o mais importante seja entender que a deriva tem como principal causa você aplicar gota fina e muito fina em condições meteorológicas desfavoráveis. Então, gota fina e muito fina quando não tem vento, gota fina e muito fina quando tem muito vento, gota fina e muito fina quando tem temperatura excessiva e gota fina e muito fina quando tem umidade muito baixa. Imagine vocês se vocês pegarem tudo isso ao mesmo tempo, né? Uma tarde muito quente, muito seca, né? E sem vento. Então vocês vão ter uma chance muito grande de perder as gotas e causar deriva, e isso precisa ser evitado. Esse processo de deriva, ele tem como fundamento uma série de fatores. Obviamente que o primeiro deles é o espectro de gotas. Então a técnica de geração de gotas, ela é importante para definir a deriva. Eu posso fazer uma técnica com maior ou menor risco, né? Se eu colocar gotas mais finas, eu tenho mais risco, eu tenho que administrar esse risco. Se eu colocar gotas mais grossas, eu vou ter menos risco. Eu preciso também entender as condições meteorológicas, como a gente já descreveu, velocidade do vento, umidade, temperatura, direção do vento. Eu preciso entender as condições operacionais das máquinas, por exemplo, a velocidade do pulverizador, a altura da barra, porque são elementos que também podem ocasionar maior ou menor risco de deriva. Eu preciso entender a composição da cauda, então, os defensivos, os adjuvantes, porque eles interferem no espectro de gotas e, portanto, vão interferir igualmente no risco de deriva. E, finalmente, eu preciso entender o tamanho da área aplicada, ou, se vocês preferirem, o tempo de aplicação. Por quê? Porque a deriva pode ser cumulativa, né? Se eu estiver falando da deriva de um herbicida em cima de uma planta sensível, quanto maior a dose desse herbicida em cima dessa planta sensível, maior o risco de fitotoxicidade.
Então, se eu tenho áreas maiores, o cuidado tem que ser cada vez maior, né, em reduzir esse risco de deriva, porque áreas grandes podem gerar um potencial grande de deriva, né? Então, é muito importante que a gente tenha a responsabilidade na aplicação. Nestes processos de deriva, nem sempre a gente tem dano. A gente tem que entender isso. A deriva ela é daninha, do ponto de vista ambiental, para as pessoas e para as plantas sensíveis, para os insetos, para o ambiente, para tudo. Porém, nem sempre a ocorrência de deriva significa a ocorrência de perda financeira na lavoura do vizinho, por exemplo. A gente tem que entender, né, que o potencial de danos causados pela deriva ele vai depender sempre, né, e muito importante, do produto que eu estou aplicando, vai depender das condições meteorológicas, então a intensidade, a direção do vento, a umidade, a temperatura, né, vai depender das condições meteorológicas e da técnica de aplicação, então a relação entre o tamanho da gota e aquilo que eu estou aplicando, né, do ponto de vista de técnica de aplicação, vai depender do tamanho da área, né, vai depender da sensibilidade do alvo à intoxicação, aqui muito importante, né, tem plantas que são mais ou menos sensíveis a determinados alvos, assim como insetos que são mais ou menos sensíveis, isso determina o potencial da deriva causar dano, e finalmente, e talvez o mais importante de tudo, dentro daquele produto que eu estou aplicando, qual é a dose mínima daquele produto que causa dano. Então eu tenho que entender o processo do ponto de vista técnico, agronômico, para entender se essa deriva que eu estou causando vai ou não ser uma deriva que cause, por exemplo, um dano econômico numa lavoura de um vizinho, né? E todo esse processo de boas práticas, dentro do princípio de você reduzir risco de deriva, de você otimizar a aplicação, depende do espectro de gotas. Eu acho que aqui a gente tem um elemento muito importante que precisa ser olhado com bastante cuidado. Então, o espectro de gotas, né, ele tem que ser avaliado, definido em função daquilo que a gente necessita de cobertura e daquilo que a gente admite do potencial de risco da aplicação, né? A gente tem inúmeras opções, né, de pontas, o mercado tem hoje um potencial de escolha muito grande, né, baseado naquilo que eu vou oferecer de classe de gotas, de características específicas de cada tipo de ponta. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem pontas de jato tridimensional, como jato cônico, jato plano duplo, né? Em geral, são pontas que, em alguns casos, oferecem maior cobertura, né, frente àquele determinado espectro de gotas que ela oferece. Muito importantes essas pontas com jato tridimensional, cônico ou duplo leque, para quando eu preciso gerar mais cobertura, né, mesmo que seja com gotas mais grossas. Então, os alvos que são mais difíceis do ponto de vista de estrutura, de arquitetura, de planta, eles precisam ser tratados como pontas de jato tridimensional. Então, a gente costuma dizer, né, alvos tridimensionais exigem pontas, né, de jato tridimensional. E, né, as pontas de jato plano, né, ou as pontas com gotas mais grossas, muito grossas, às vezes ultra grossas, que são posicionadas quando eu tenho, né, possibilidade de trabalhar com técnicas que gerem menos risco de deriva e que efetivamente vão ser aplicações que vão gerar uma sustentabilidade maior dentro do conceito de boas práticas. Agora, evidentemente, eu preciso escolher esse espectro de gotas dentro da necessidade agronômica de cada aplicação. Então, ao selecionar as pontas, eu peguei um exemplo aqui de uma tabela que a gente pode achar num catálogo de pontas. Então, é possível eu ter famílias de pontas que oferecem, desde gota muito fina até gota muito grossa, dentro da mesma família. Então, enquanto engenheiros agrônomos, a gente tem que entender que, de fato, não existe dificuldade de posicionar a tecnologia de aplicação dentro do critério desejado. Não é verdade que a gente não tem opção. Aliás, ao contrário, a gente tem até opção demais. A gente tem dezenas de tipos de pontas, com dezenas de tipos de ajustes e pressões e tamanhos de gota, e eu acho meio, assim, uma certa falta de propósito, quando a gente vê muitas vezes na propriedade agrícola, o técnico tentando padronizar a tecnologia de aplicação, usar sempre o mesmo tipo de ponto, usar sempre o mesmo volume de cauda, né? Porque, na verdade, a tecnologia de aplicação é uma coisa tão diversa e tão adaptável, né, que a gente não entende essa demanda por padronização. Muito pelo contrário, a gente tem que personalizar a tecnologia de aplicação para que ela atenda a cada necessidade, né, e para que ela tenha segurança para cada situação de aplicação. Então, quando a gente pode, em nome da sustentabilidade, a gente deve entender e deve utilizar, né, as técnicas de redução de deriva, talvez sejam o elemento mais importante hoje para que a gente posicione a tecnologia de aplicação dentro desse conceito de sustentabilidade. Então, a gente precisa entender como usar a tecnologia para reduzir a deriva, e uma técnica de redução de deriva, ela é
uma combinação de elementos que visa reduzir o risco de deriva dentro da aplicação. E que elementos são esses? Todos que a gente pode ajustar numa aplicação, mas, né, de maneira fundamental, o espectro de gotas. Então, a gente deve escolher sempre o espectro de gotas que ofereça o mínimo de deriva dentro daquele desempenho agronômico adequado. Aí você vai juntar isso, né, dentro da ideia de combinar elementos com adjuvantes ou formulações que tenham um potencial para reduzir o risco de perdas, né, e tentar fazer essa aplicação dentro das condições meteorológicas que sejam mais adequadas. Então, se eu juntar esses 3 elementos, eu estou fazendo uma aplicação cujo conceito técnico é o da técnica de redução de deriva. E talvez seja isso que a gente precisa implementar na região de vocês para a gente reduzir o risco de problemas. Então, se a gente tiver um trabalho forte, um trabalho bem sistematizado, um trabalho baseado em informação técnica, né, um trabalho baseado num serviço de extensão sério, a gente vai poder divulgar que a técnica de redução de deriva ela existe, ela pode ser posicionada tecnicamente e ela, de fato, vai posicionar a sua tecnologia dentro do conceito de sustentabilidade, né? Agora, tem uma coisa que é muito importante. A gente tem muita discussão com relação às técnicas de aplicação e os produtos, dentro daquela ideia, né, de que você precisa entender os anseios e as angústias da sociedade e entender, né, o papel das boas práticas dentro da agricultura. Agora, o que deixa a gente muitas vezes perplexo, né, que a gente às vezes tem dificuldade de entender, né, é que quando não se tem o conhecimento técnico, a gente acaba, né, sendo compelido a entender que proibir, né, um determinado produto ou técnica possa ser a saída, né, em um momento, em uma situação em que, de fato, o que a gente precisava até é o entendimento do processo para que a gente pudesse achar uma solução técnica, né? Por isso que eu coloquei essa frase, né, proibir ou educar, né? Então, quando a gente entra com o conceito de boas práticas, em que a gente enfoca a sustentabilidade, né, incentivando o uso de boas práticas na aplicação dos defensivos, a gente precisa entender que a gente tem a responsabilidade, né, eu acho que é muito importante, de fazer uma aplicação com qualidade, de fazer uma aplicação que seja feita dentro de condições meteorológicas adequadas, né, em que eu possa utilizar e deva posicionar como padrão na tecnologia de aplicação uma técnica que reduza a deriva. Então, isso precisa ser colocado de maneira muito séria para que a gente acabe com esses problemas, né? Que a gente possa respeitar as faixas de segurança, as bordaduras, né? Que a gente possa conhecer o entorno das áreas de aplicação. Aqui é indispensável, eu acredito que qualquer técnico de aplicação, qualquer engenheiro agrônomo responsável por uma aplicação de defensivos tem uma obrigação tão importante de conhecer o que tem em volta da área, tanto quanto conhecer o que tem dentro da área. Então, enquanto um técnico está pensando só no que tem dentro da área para fazer a aplicação, ele está incorrendo num grande risco, porque ele precisa entender o que tem em volta, né? Que riscos ele tem ao abordar esse entorno. Então, se tem uma cultura sensível, se tem algum inseto não alvo que possa ser alvo, se eu tenho pessoas, áreas urbanas, áreas que tenham algum tipo de restrição do ponto de vista ambiental, social. Esse tipo de posicionamento, de conhecimento no entorno, talvez hoje seja o ponto mais importante que deva ser ressaltado quando a gente estiver fazendo os treinamentos de tecnologia de aplicação. E é extremamente importante, então, que ao longo do tempo, né, a gente possa gerar cadastros de alvos de deriva ou áreas de conflito que possam estar interferindo com o processo produtivo da gente. Então, eu estou aqui plantando uma cultura na qual eu aplico um determinado produto que possa ser daninho para uma planta vizinha, então eu tenho que cadastrar esse risco para que eu possa administrar esse risco. Tem várias maneiras de eu reduzir o risco de deriva, tem várias maneiras de eu me posicionar tecnicamente para evitar o risco. Agora, a primeira etapa para eu me prevenir de um risco é conhecer o risco. Então, hoje, não dá para imaginar uma aplicação sendo bem feita do ponto de vista de boas práticas se eu não conhecer o que tem em volta, o que tem no entorno dessas áreas de aplicação, né? E eu tenho que estar muito ciente das consequências de não respeitar as boas práticas. E quais são essas consequências? Claro, evidente, é você causar dano nas lavouras dos vizinhos, é você causar danos para o ambiente, causar danos para as pessoas, né? E você ter o quê? A sociedade contra o agronegócio. E aí você tem o conflito. E uma das maneiras da gente evitar o conflito é você evitar o problema. Então, o conhecimento, né, do que pode gerar o problema é o primeiro passo para a gente poder estar se posicionando de maneira sustentável dentro desse conceito de boas práticas. Bom, então, o que eu diria para vocês? Hoje, o que a gente precisa? A gente precisa proibir produtos ou a gente precisa educar
as pessoas no campo para usar de maneira correta e sustentável, né? O que a gente chama de uso correto e seguro dos produtos. Então, eu acho que, na medida que a gente tem condição técnica de incentivar a qualidade, de melhorar as aplicações e focalizar as aplicações nas condições meteorológicas mais adequadas, a gente tem e deve utilizar as técnicas de redução do derivo. A gente precisa e deve respeitar as bordaduras, e a gente deve conhecer o entorno das áreas de aplicação. Portanto, é muito importante entender aonde estão os alvos que podem ser, né, sensíveis ao eventual risco de derivo da minha aplicação. E eu tenho que estar ciente das condições, né, e das consequências de eu não respeitar essas boas práticas. Se eu tiver todos esses elementos de responsabilidade supridos, eu não preciso proibir nada. Eu apenas tenho a responsabilidade de fazer certo. É o uso correto e seguro. Então, do ponto de vista de sustentabilidade, né, eu diria, é muito importante eu ter a responsabilidade. Portanto, educar, né, treinar, informar é muito melhor e muito mais lógico do que proibir. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá aqui o telefone, tá aqui o e-mail. A gente tem total disposição para discutir com vocês a partir das perguntas, dentro do tempo que a gente vai colocar disponível para vocês. Essa apresentação e o material de apoio, que é o livrinho que vocês vão estar recebendo, ele contém tudo que está discutido hoje aqui, e obviamente muito mais, né, um material mais rico. Vai servir de base para vocês discutirem aquilo que a gente tem de informação neste webinar, e evidentemente quando a gente tiver a oportunidade de estar juntos, né, quando a gente for se encontrar para os treinamentos teóricos e treinamentos práticos, eu gostaria que vocês tivessem a total liberdade de, né, nos perguntar, de nos abordar com relação a este e a outros temas ligados à tecnologia de educação, para que a gente possa incentivar esse conceito de boas práticas, tá bom, gente? Eu agradeço a atenção de vocês, a gente vai se preparar agora para fazer, né, e para trabalhar essas perguntas, e na medida que vocês puderem, então, eu vou pedir para vocês irem endereçando esses questionamentos para a gente poder fazer da maneira mais objetiva, né, o trabalho de responder essas perguntas. Muito bem, a gente tem já uma série de perguntas colocadas aqui, eu vou trabalhar isso dentro da dinâmica de posicionar as perguntas e as respostas de forma a responder ao máximo que a gente puder. A gente tem uma quantidade grande de perguntas que já entraram aqui, e na medida que eu puder, eu vou tentar juntar, né, as respostas para a gente poder trabalhar isso de maneira mais efetiva, né? E uma primeira pergunta que vem do André, né, dizendo, né, ou perguntando, né, se existe algum estudo sobre o tamanho das faixas de segurança em pulverização terrestre e aérea. O André, na realidade, assim, para aplicação aérea existe uma normativa, essa é a normativa número 2 do Ministério da Agricultura, ela define as faixas de segurança dentro de critérios relativos ao alvo de aplicação, então essa faixa de segurança pode ser de 250 ou de 500 metros, isso está sendo discutido, é uma legislação antiga, ela tem mais de 10 anos, neste momento ela está sendo revista, né, melhorada e ampliada, e a gente em breve vai ter informações mais precisas com relação a essas faixas de segurança, essas bordaduras, e aquilo que representa cada tipo de alvo para definição dessas bordaduras. Isso para aplicação aérea. Para aplicação terrestre, em alguns estados, a gente tem legislações locais que definem. Isso não está definido em nível federal, o Ministério da Agricultura não tem uma normativa para aplicação terrestre, mas existem estados ou municípios ou regiões que têm esses posicionamentos. E é muito importante que a gente conheça essas normativas nas regiões que a gente for trabalhar. Sim, é possível, a gente tem essas informações. Agora, uma coisa que eu gostaria muito importante de dizer com relação a isso. A definição dessas bordaduras, ela precisa ser feita baseada em informação técnica. Infelizmente, mesmo nas normativas federais, por exemplo, para aplicação aérea, e nas normativas estaduais para aplicação terrestre, a gente enxerga muito de achismo, a gente enxerga muito de informação de número mágico, né? Um estado vai lá e coloca 50 metros, e a gente pergunta, por que os 50 metros? Não tem resposta, né? Aí o outro não põe 50, põe 70, porque eu quero ser mais seguro que o outro. Então, isso precisa acabar, a gente precisa ter pesquisa, a pesquisa científica pode responder isso, e eu acredito que, na medida que a gente evolui dentro das boas práticas, a gente entende que a gente vai ter mais espaço, né, junto aos legisladores e aqueles que incentivam o posicionamento dessas restrições,
para que a gente possa dizer tecnicamente qual é a bordadura ideal para cada situação. Então, acho que essa é a parte mais importante, né? Uma outra pergunta interessante, né, que eu gostaria de colocar, assim, né, o Rafael, ele perguntou assim, ó, por que os produtos com o mesmo ingrediente ativo, em concentrações distintas, eles podem ser posicionados com volume de cauda tão diferentes, né, quando eu utilizo diferentes tipos de ponta? E mesmo que eu tenha, né, o Rafael até pergunta com relação ao tipo de vegetação, ou tipo de espécie que está sendo controlada. Vamos pensar em herbicidas, por exemplo. Às vezes, para o mesmo tipo de planta, eu tenho posicionamentos de ativos com volume de cauda totalmente diferente, com pontas totalmente diferentes. Então, eu diria o seguinte, Rafael, na realidade, a tecnologia de aplicação, ela evoluiu muito nos últimos anos, muito mais do que evoluiu a informação técnica contida nas bulas dos produtos. Então, hoje nós temos um processo de revisão da informação, e talvez a revisão da informação mais importante que esteja ocorrendo é a revisão da informação de tecnologia de aplicação das bulas, para a gente evitar esse tipo de posicionamento que leva à dúvida, né? É certo que os produtos fitossanitários, eles são específicos em termos de desempenho pela marca comercial de cada produto, e não pelo ingrediente ativo. Então, existe diferença do produto A, B e C de 3 fabricantes diferentes, mesmo que eles tenham o mesmo ativo. Tá? Isso precisa ficar muito claro, porque o ativo é o elemento que faz o controle fitossanitário, é verdade. Porém, cada fabricante tem um pacote de formulação com componentes, com adjuvantes, né, com elementos que estão dentro daquela formulação que vão interferir no desempenho da aplicação, elementos que vão interferir no tamanho das gotas geradas pela aplicação, que vão interferir no espalhamento das gotas. Então, é possível, sim, que eu tenha 3, 4 produtos de fabricantes diferentes com desempenhos diferentes, né? E esse desempenho, muitas vezes, está ligado às suas formulações específicas. Então, eu acredito que a gente vai ter isso melhor equacionado. Assim que a gente tiver um melhor entendimento das diferenças de desempenho dos produtos vinculados à marca comercial de cada produto, isso é muito importante, a gente não deve comparar por ativo, deve realmente pensar nas marcas comerciais, tá certo? Mas, fundamentalmente, a gente precisa entender que a gente tem um processo que está acontecendo agora extremamente importante, que é a revisão das bulas dos produtos, e que a gente espera que com essa revisão a gente tenha dados mais específicos e mais confluentes com relação a essas informações técnicas da tecnologia de aplicação, né? O André, ele pergunta, né, com relação à melhor forma de quantificar ou de identificar a deriva no momento da aplicação. O André, assim, ó, talvez o que eu poderia dizer para você é o seguinte: a melhor forma de identificar a deriva é você observar a aplicação e observar a geração de gotas muito finas. Se você coloca uma ponta de jato cônico com alta pressão e você vê aquelas gotas finas flutuando, então você enxerga o potencial de deriva. Ela pode ou não ocorrer. Se eu tiver com uma condição meteorológica muito favorável, né, tudo certinho, é possível que eu tenha as gotas finas e não tenha deriva, ou tenha muito pouca deriva. Porém, se eu tiver uma condição meteorológica menos favorável, aquelas gotas finas vão se deslocar e eu vou ter a deriva. Então, uma análise visual da aplicação, para mim, né, do ponto de vista de campo, enquanto agrônomo de campo, eu diria que a análise visual é fundamental. Então, como que a gente evita deriva numa aplicação? Estando presente na aplicação e observando o que está acontecendo. Então, quando eu vejo a gota fina, quando eu vejo o vento, quando eu vejo a temperatura, né, a umidade, eu estou somando elementos que vão gerar deriva, né? O que mais causa deriva? É a falta de observação, a falta de cuidado, né? Eu sim, em alguns momentos, posso fazer aplicação de gotas finas e não ter deriva, se for feito de maneira correta, na condição meteorológica correta, mas sim, eu posso ter deriva se eu tiver uma condição inadequada e, principalmente, eu acho que o maior pecado de todos vai ser eu fazer uma aplicação sem os devidos cuidados, né? Quando o técnico não está observando a aplicação e aí a gente tem essa falta de cuidado sendo colocada com vamos dizer assim, uma situação em que eu não tenho esse cuidado e isso acaba gerando a deriva, né? E aproveitando, né, o Felipe pergunta, né, que a distância a deriva pode alcançar. Olha, Felipe, a gente vai ter oportunidade de discutir isso bastante nesse treinamento que a gente vai fazer pessoalmente,
Mas eu diria o seguinte, do ponto de vista de aplicação terrestre, né, todas as modelagens que são usadas em nível mundial, né, então os órgãos ambientais, como o EPA, que é o equivalente do IBAMA nos Estados Unidos, o próprio IBAMA aqui no Brasil, né, então os analistas ambientais, eles utilizam modelos de simulação para calcular a distância de deriva, que são os modelos aceitados para a gente, né, que são aceitáveis, né, para a gente registrar os produtos. Então, a análise de risco ambiental da tecnologia de aplicação é feita baseado nesses modelos que são desenvolvidos com critério científico. Esses modelos, eles posicionam a deriva física, que é a gota da sua pulverização, por ação, por exemplo, do vento, se deslocar para a lavoura do vizinho, eles posicionam essa deriva, né, a distâncias de até 300 metros dentro dos critérios normais de simulação. Então, numa situação normal de aplicação, a deriva não se desloca a mais de 300 metros. Agora, toda deriva vai a 300 metros? Não, de jeito nenhum. Você pode ter 0 de deriva, pode ter 1 metro, pode ter 5 metros. Então, isso vai depender daqueles fatores, né? As condições meteorológicas, o espectro de gotas, né? E o posicionamento da aplicação. Agora, você tem deriva de mais de 300 metros? Bom, a partir dessa distância, se você tivesse uma gota se deslocando com o vento, ela deixa de ter um deslocamento descendente para se depositar e ela passa a ser uma gota que se desloca com o fluxo de ar, né? Então, uma que a gente chama de deriva aerotransportada. Ela pode se deslocar a distância maior? Até pode. Porém, a gente deve lembrar que o líquido evapora com rapidez. Então, as gotas de líquido, elas têm uma tendência de desaparecer em poucos minutos, né? E se você considerar a velocidade de vento normal de aplicação de, por exemplo, 10 km por hora, isso aí é 2,5 metros por segundo. Então, você não vai conseguir fazer mais do que 200, 300 metros, porque a gota evapora, ela some. Agora, professor, pode ter uma deriva de 500 metros? Pode ter uma deriva de 1 quilômetro? Bom, isso pode acontecer em casos específicos, quando a gente tem inversão térmica e corrente convectiva, mas aí o processo é um pouco mais complexo da gente explicar. Depende do conteúdo da cauda, depende dele de fato ter feito a aplicação na condição adequada, precisa ter a gota muito fina, não pode ter o vento, tem que ter a condição de inversão ou da corrente convectiva, essa gota tem que flutuar, a gente tem que ter o azar dela não evaporar e aí se deslocar com o vento e pode chegar realmente a 300, 400, 500 metros de distância. Professor, pode acontecer uma deriva a 30 quilômetros? Não tem comprovação científica, aí você já entra no mito, né? E quando a gente entra no mito, aí você tem uma coisa difícil de você discutir em bases técnicas. Mas eu diria que essa foi uma boa pergunta e a gente vai discutir bastante isso quando a gente estiver pessoalmente, né, trabalhando, mas eu diria que aí você já está entrando dentro da mitologia, né? Que nem, por exemplo, o Marcos perguntou, existe a possibilidade em condições totalmente adversas de uma deriva de 10 km de distância? Eu diria o seguinte, é muito difícil de você comprovar que existiu, porque a dispersão das partículas no ambiente é tão intensa que você não consegue provar de onde veio. Alguém vira e fala, mas eu tive uma deriva, a aplicação mais próxima foi a 30 km, eu tive deriva. Na verdade, talvez você não saiba onde foi a aplicação mais próxima, porque 30 km você não tem estatisticamente como comprovar de onde veio a deriva, entendeu? Então, na verdade, ela veio de um lugar mais perto, não foi de 30 km, se ela de fato for comprovada. Então, aí a gente já entra naquela mitologia da agricultura, né? Então, eu acho que é importante que a gente tenha bastante exatidão e critério científico para trabalhar com isso, e a gente precisa fugir um pouco, né, do sensacionalismo. Então, quando a gente começa a discutir coisa de 20, 30 quilômetros, nós estamos entrando no sensacionalismo e não é o objetivo, né, da gente discutir técnico, né? Rafael, você está perguntando aqui, né, sobre deriva, inversão térmica e volatilidade. Então, eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Não se deve misturar os dois elementos, tá? Deriva física é uma coisa, que é quando uma partícula leva o ingrediente ativo, e volatilidade é outra coisa. E a volatilidade, ela é muito mais relacionada às características da formulação e do ativo do que a tecnologia de aplicação. São coisas independentes. A tecnologia de aplicação não tem interferência nenhuma na volatilidade, tá? A volatilidade é uma característica intrínseca do ativo e da formulação, porque tem formulação que é mais volátil e menos volátil, tá certo? E isso não tem nada a ver com a tecnologia de aplicação, tá? Não podemos misturar as coisas. Então, é importante que a gente posicione isso
né, de maneira bem clara, para que a gente não cause confusão com relação a onde a gente tem o processo de deriva, né, e onde a gente tem, eventualmente, se é o caso, o que é raro acontecer, um processo que possa ser, vamos dizer, de volatilização. E aí, aproveitando, né, o Odir até perguntou aqui, né, pensando em herbicidas como o 2,4-T, por exemplo, onde ele é sistêmico e, por exemplo, ele deveria ser trabalhado com gotas mais grossas para você evitar o risco de deriva. E é exatamente isso, Odir. Talvez seja a essência, a sua pergunta é muito legal, porque ela dá a essência daquilo que a gente colocou, né? Eu preciso entender o que o meu produto quer, aonde ele é necessário em termos de cobertura e deposição, né, frente à forma fisiológica que ele atua. Então, quando você pega um herbicida altamente sistêmico, eu vou colocar aí 2,4-D, glifosato, qualquer outro produto que tenha uma alta sistemicidade, esses produtos não precisam de altíssima cobertura. Então, é um despropósito aplicar um produto desse com gota fina. Não tem cabimento, né? Até porque a gota fina vai gerar deriva e eu vou ter problemas com as lavouras do vizinho, evidentemente. Então, produtos como o 2,4-D e glifosato, eles são posicionados com gota maior, gotas grossas, muito grossas, por vezes gotas ultra grossas, mas muito importantes, devem ser posicionados com técnicas que têm uma menor probabilidade de gerar gota muito fina misturada no espectro. Às vezes eu tenho uma ponta desgastada, uma ponta de baixa qualidade, né? E ela até faz gota grossa, mas ela faz um monte de gota fina misturada. Vocês que estão no campo sempre já viram isso, né? A gota sai até grossa, mas sai aquela fumacinha de gota do lado. Isso não pode. Esse tipo de produto, né? Vou dar o exemplo do glifosato 2,4-D, produtos que não podem ser aplicados com pontas desgastadas, com pontas de baixa qualidade, são produtos de um valor agrícola fundamental, assim, inquestionável no ponto de vista do manejo das plantas daninhas, tá? Mas eles precisam ser usados com critério, com responsabilidade, e o que a gente recomenda sim é que eles sejam utilizados com gotas grossas, mas principalmente com gotas, com espectros de gotas adequados e espectros de gotas de qualidade, que não possuam gotas finas misturadas no espectro, para a gente evitar esse processo de deriva, né? E aí eu vou, né, emendar com a pergunta do Maurício, né, que ele diz assim, olha, bom, mas baseado em tudo que foi falado, a gente pode afirmar que toda aplicação convencional a campo aberto gera deriva? Não, Maurício. Se você fizer a aplicação de maneira correta, a condição meteorológica correta e com o espectro de gotas correto, você não tem a deriva. E ela é equacionada dentro do processo de análise para aprovação ambiental do produto. Então, se você tem um produto que passou pela análise ambiental, né, dentro da tecnologia recomendada para a utilização, esse produto não vai causar deriva. Não é verdade que toda aplicação tenha deriva. Na verdade, a deriva ocorre quando a gente tem um descuido com a tecnologia de aplicação, um descuido com o manejo da lavoura. Então, é importante, né, que a gente tenha esse posicionamento, né, para que a gente possa posicionar cada técnica dentro desse conceito de redução de deriva. Agora não, a gente de fato consegue fazer aplicações bastante competentes com produtos e técnicas que gerem esse menor risco ou até ausência desse risco. Mas isso tem que estar muito ligado à responsabilidade com que a gente aplica os produtos. E eu vou emendando, né, numa pergunta também do Rafael, em que ele discute uma questão, né, das formulações e da especificidade de desempenho de cada produto. Rafael, infelizmente, eu vou dizer uma coisa para você, isso é muito difícil, principalmente para consultor agronômico, e é muito difícil para o engenheiro agrônomo que não se atualizou em tecnologia de aplicação. Mas eu vou dizer uma coisa para você, é comprovado cientificamente que existe interação entre as caudas de pulverização e o desempenho das pontas de pulverização. Então, isso é científico. O desempenho das pontas depende da cauda e o desempenho da cauda depende da ponta. Isso está relacionado à engenharia de cada ponta. Então, por exemplo, como os componentes da ponta são desenhados e produzidos para gerar as gotas, e os componentes de cada cauda, né, que vão interferir com esses elementos das pontas para gerar as gotas. Então, lá eu tenho diversos adjuvantes, eu tenho polímeros, eu tenho surfatantes, eu tenho uma série de outros elementos que contêm lá as suas tensões superficiais, suas viscosidades, as suas tensões dinâmicas, e esses elementos são específicos. Então, quando eu pego um produto comercial A do fabricante A e o produto comercial B do fabricante B, os dois com o mesmo ativo,
mas com formulações diferentes, sim, eles vão ser produtos diferentes, porque eles não têm a mesma formulação. Os adjuvantes internos da formulação são diferentes, os componentes da formulação e principalmente como foi feita a engenharia química de produção dessas formulações representam um conhecimento que é proprietário de quem fez aquela formulação. Então, tem muitas formulações que são muito interessantes, que elas recebem um tratamento de engenharia, né, na engenharia química da sua concepção, um projeto bem cuidado, né, são formulações que têm componentes que juntos produzem uma sinergia com a ponta de pulverização para reduzir deriva. Eu tenho formulações que não têm essa tecnologia. Então, é específico isso. Isso não significa reserva de mercado, mas significa diferentes processos de engenharia, né? São coisas diferentes. Né? Você tem, de fato, o princípio básico da formulação sendo garantido. A formulação leva o ativo até o alvo. Mas umas fazem com menos risco, outras fazem com mais risco. Umas fazem com mais qualidade, outras com menos qualidade. Isso tem a ver com a engenharia empregada e com o processo de produção empregado naquela determinada, daquela determinada formulação, né? E falando dessa questão das caudas, né, e dos produtos, da especificidade, eu acho que é super oportuno o questionamento do Marcelo aqui com relação ao impacto das possíveis misturas em tanque na questão da deriva. A sua pergunta é excelente, ela cai exatamente no que eu estou falando. Sim, a gente tem um processo importante, né, de entendimento hoje das misturas, uma vez que existe já um amparo legal para que elas sejam realizadas. Então, é extremamente importante entender que cada vez que eu misturo um produto com outro, eu vou gerar uma cauda, né, e se eu pensar nas doses desses produtos, no volume de cauda, né, nos eventuais adjuvantes que vão estar nessa mistura, eles representam a configuração de uma cauda, de um líquido que tem as suas características de muitas maneiras únicas que vão interferir com a ponta de pulverização. É claro que existem tendências, certo? Mas a gente precisa tomar bastante cuidado do ponto de vista técnico de sempre ressalvar, né, que quando você tem uma determinada mistura e você posiciona com uma ponta, eu crio um par de desempenho. É esta cauda com esta ponta. E quando eu mudo esta mistura, trocando um produto, trocando o adjuvante, mesmo que eu utilize a mesma ponta, eu tenho um novo par. É um novo par que determina um outro desempenho. Isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito maior do engenheiro agrônomo responsável em observar e entender a aplicação. Aí eu volto naquele aspecto que eu coloquei lá atrás. Qual que é o principal pecado da aplicação? É você não observar, você não estar presente, você não vê o que está acontecendo. Porque a gente consegue ver. Não, se você faz uma mistura, se faz um teste da garrafa, você prevê se você tem uma estabilidade ou uma instabilidade, você testa essa mistura, faz um tanque, vai pulverizar, você vê se está gerando mais deriva, menos deriva. Então, você, de fato, tem esse potencial. Eu posso dizer para vocês que eu tenho N casos, né, mais de 30 anos de pesquisa, eu tenho N casos em que algumas misturas reduziram deriva, assim como eu tenho casos de misturas que aumentaram a deriva. E é muito importante que esse processo seja entendido por quem está produzindo essa cauda, né, que seja entendido, que seja compreendido e não que seja ignorado. Do tipo assim, faz a mistura e manda aplicar e volta semana que vem para ver o que aconteceu. Esse talvez seja o maior pecado da aplicação, e a mistura, ela aumenta ainda mais a responsabilidade do técnico em acompanhar o que está acontecendo, né? Eu diria que talvez a gente poderia trabalhar, né, do ponto de vista de tecnologia de aplicação, pensando nas misturas e nos produtos e nos adjuvantes, para buscar as combinações que mantenham ou que implementem ou até que melhorem o desempenho dos produtos, mas a gente sempre tem que ter um foco, né, em entender essas misturas e a interação dessas misturas com as pontas do ponto de vista da sustentabilidade, ou seja, daquelas que reduzem risco de deriva. Então, num futuro não muito distante, formulações vão ser muito importantes, né, vão ser o elemento chave para você ter misturas competentes que entreguem o ativo onde ele tem que ser entregue com o menor risco. Então, é aí que vai desenvolver a indústria com o potencial de colocar a tecnologia de maneira competente para a gente. Então, acho que isso vai ser fundamental,
tá certo? Acho que precisa ser colocado isso de maneira muito clara. Então, é onde isso vai crescer, né? Onde isso vai evoluir. Acho que isso é fundamental. Eu acho que a posição, né, nossa, enquanto engenheiros agrônomos, é procurar entender o processo de mistura, procurar entender a interferência de cada elemento que está sendo misturado em processos de sinergia, de antagonismo, de entendimento disso frente ao tratamento fitossanitário que a gente está querendo. Nós não podemos nunca perder de vista que a gente vai para o campo pulverizar, a gente tem um motivo. E a gente sempre pensa assim, bom, hoje é o dia de fazer o inseticida. Então, por que a gente não vai lá e faz o inseticida? Por que de repente alguém tem uma ideia, vamos aproveitar, vamos fazer o fungicida também, vamos aproveitar e colocar o adubo, vamos aproveitar e vamos colocar isso, aquilo, né? Então, será que a gente não perde o foco da aplicação? Então, eu não estou questionando a mistura. A mistura, aliás, é uma ação de boas práticas se você pensar em manejo de resistência. Porém, a gente tem que ter um limite, tem que ter um bom senso, né, naquilo que a gente está misturando. Porque muitas vezes a gente vê, né, o processo de aplicação sendo perdido por uma falta de critério em fazer essas misturas. Agora, é claro, é evidente que esse é um mercado que está se adaptando às novas legislações, né? E eu acho que esse processo ele é tão mais importante, né? Quanto mais a gente passa a entender da tecnologia de aplicação. Bom, eu diria o seguinte, eu tenho, assim, tive uma série de perguntas, tem bastante coisa sendo perguntada aqui, tem bastante coisa sobre aplicação aérea, o foco hoje não é aplicação aérea, a gente está falando de boas práticas de uma maneira geral. Eu acho que se a gente tiver oportunidade no treinamento teórico-prático, quando a gente encontrar com vocês em Santa Maria, a gente vai ter oportunidade de explicar melhor, né? Uma coisa importante, né? A aplicação aérea é muito diferente de aplicação terrestre. Então, hoje a gente já está no limite do tempo, né? A gente não vai ter tempo de discutir isso. Eu vi as perguntas, algumas eu falei, outras não vai dar para eu responder, né? Então, eu vou pedir desculpa para vocês, porque senão a gente vai, né? Vou precisar de mais uma hora aqui com vocês, né? Mas eu diria o seguinte, que a gente tem muita oportunidade de discutir, essas perguntas foram muito interessantes, né? Todas essas questões relativas à bordadura, a misturas, a deriva e a todos os problemas relacionados à falta de boas práticas, elas precisam ser posicionadas. Vocês têm que perguntar, porque vocês, né, enquanto técnicos, são aqueles que não podem ter essa dúvida. Vocês são os caras que têm que ter clareza nessa determinação do que é certo e do que é errado, do que é boas práticas, né, o que é não, né, fazer com boas práticas. Então, o objetivo nosso dentro desse webinar, do treinamento que a gente vai fazer, do material que a gente está mandando, é procurar dar o suporte para vocês, né, da maneira mais objetiva possível. Tá certo, gente? Então, eu acho que a gente vai fechando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Aquilo que a gente não conseguiu responder hoje, a gente vai, na medida do possível, abordar no treinamento teórico e prático quando a gente estiver juntos. E vocês têm aí, né, o meu e-mail, meu telefone ficou, vocês vão receber o material. Esse livro, eu sou coautor desse livro, tem os contatos, né, dos pesquisadores que são autores desse livro, tem o nosso contato, ele vai servir de apoio para tudo que a gente falou, e evidentemente eu aguardo, né, que vocês tragam essas dúvidas e esses questionamentos para a gente discutir pessoalmente quando a gente tiver a oportunidade de trabalhar. Tá bom, gente? Então, eu agradeço a atenção de vocês, obrigado pela participação, e a gente fica à disposição aí até a gente se encontrar em Santa Maria. Obrigado.